Olá, este trabalho falaremos sobre fatores de competitividade. Foi produzido a partir do livro de Made in Brasil, Desafios Competitivos para a Indústria. Escrito por João Carlos Ferraz, David Cooper e Lia Genauer. Mais especificamente do capítulo 5, Ajuste Produtivo Heterogêneo, os limites da competitividade no grupo tradicional. David Cooper. Engenheiro químico, professor assistente do UFRJ, mestre em economia pela UFRJ e atualmente está concluindo o doutoramento também na UFRJ. É João Carlos Ferraz, economista e jornalista, professor adjunto licenciado da FEA e do UFRJ, doutor em política científica e tecnológica pela Universidade de Sussex, Inglaterra. No grupo tradicional estão contempladas indústrias alimentares, todos os setores do complexo têxtil, vestuário, calçados e a indústria do mobiliário. Grande diversidade de produtos em cada setor, mercados muito segmentados e presença de numerosas empresas, com portes variados e diferentes níveis de desempenho e capacitação produtiva, fazem da heterogeneidade competitiva uma característica básica desse grupo de setores em todo o mundo. Não só sobrevivem nas atividades tradicionais empresas com baixos níveis de competitividade, como não há um padrão uniforme de estratégias que levem ao sucesso competitivo. No padrão de concorrência e estratégias competitivas inexistem barreiras à entrada de novas firmas, em termos do capital mínimo necessário para realizar e distribuir a produção no mercado. Já na análise da competitividade, duas áreas de convergência justificam tratar essas indústrias como um grupo. São comuns à natureza dos mercados, de bens finais, e à fonte das inovações tecnológicas. Externa aos setores, estando incorporadas nos bens de capital ou nas matérias-primas que utilizam. As empresas mais bem-sucedidas conseguem manter e ampliar mercados através da conquista da fidelidade de grupos de consumidores, investindo na diferenciação de produtos e eficiência na distribuição. A identificação das distâncias entre o padrão competitivo de referência e as práticas das empresas do grupo tradicional. Em relação aos demais grupos, não só a percepção quanto ao padrão de concorrência é mais incompleta, como também as estratégias empresariais predominantes encontram aderência apenas parcial aos fatores considerados como mais importantes para o sucesso competitivo pelas mesmas empresas. As empresas responsáveis pela maior parte das vendas do grupo declaram intenção de expandir capacidade nas linhas atuais, mas incorporando técnicas que permitam maior flexibilidade de processos, o que favorece a diversificação para novos segmentos a partir do mercado corrente. Outra estratégia de maior consenso privilegia o menor preço do insumo, em detrimento de aspectos como conformidade a especificações ou prazo de entrega, atributos que poderiam conferir maior confiabilidade nas relações ao longo da cadeia produtiva. As diferenças de percepções quanto ao padrão de concorrência e as assimetrias nas preferências estratégicas estão refletidas na capacitação e desempenho das empresas. Porém, as empresas do grupo tradicional são 3 vezes menores que a média da indústria em termos de faturamento. Cada $1.000 de vendas corresponde a 19,4 empregos na produção, contra uma média de 7,9 para toda a indústria. As empresas líderes buscam aumentar a produção de produtos de maior valor agregado para assim conseguir maior rentabilidade no negócio. Também é destacado que a indústria de alimentos enfrenta desafios em relação às políticas de regulação, superprodução e exportações, e para a resolução destes pontos, o setor também é marcado por avanços tecnológicos, automação e informatização, com empresas buscando estratégias de custos e diferenciação. Internamente, as empresas variam em termos de capacitação tecnológica, e a competitividade é desigual nos diferentes segmentos da indústria alimentar. Fica evidenciado que há a necessidade de modernização e melhoria da eficiência no setor. A evolução das empresas mais dinâmicas nas indústrias têxtil, de vestuário e calçados dos países industrializados tem como principal direção o abandono dos grandes mercados massificados, de produtos padronizados, em favor de produtos que incorporem mais intensamente os conceitos de moda e estilo. Nessa nova configuração, o foco concorrencial não mais se centra na questão preço e sim no design e na qualidade dos produtos e matérias-primas. Essa tendência exige dos fabricantes, acima de tudo, a capacidade de organizar a produção de forma flexível, possibilitando respostas rápidas às alterações frequentes nas preferências dos mercados. As inovações de processo da indústria têxtil tornaram-se possíveis pelo progresso tecnológico incorporado aos bens de capital e pelo desenvolvimento de novas fibras. A disseminação de equipamentos mais velozes, com controle microeletrônico,
extremamente poupadores de trabalho, atingiu todas as etapas do processo produtivo no caso das indústrias de vestuário e de calçados. Apesar de avanços tecnológicos nas fases de desenho e corte, os entraves à automação da fase da costura têm exigido, por parte dos países industrializados, a adoção de estratégias competitivas baseadas em outros fatores além da modernização industrial. A competitividade também está associada à adoção de formas flexíveis de organização da produção. A dependência de matérias-primas provenientes de países em desenvolvimento é uma questão importante para essa área, pois as grandes reservas florestais estão localizadas em países em desenvolvimento, mas muitos deles exportam madeira bruta sem se envolver no comércio internacional de móveis. Nessa etapa, explica-se que a competitividade internacional das empresas de móveis bem-sucedidas se baseia em 4 fatores principais: alto nível de tecnologia em equipamentos, a especialização na produção, uma excelência em design e, por fim, estratégias comerciais agressivas. A indústria moveleira evoluiu, permitindo maior especialização em cada etapa do processo produtivo. Grandes empresas frequentemente se concentram na montagem e acabamento de móveis, utilizando peças produzidas por pequenas empresas, e as inovações tecnológicas, incluindo a substituição de máquinas e equipamentos eletromecânicos por eletrônicos, melhoraram o controle do processo produtivo e a qualidade dos produtos. O Brasil acaba abrindo mão de uma fonte valiosa de vantagens comparativas na indústria moveleira devido ao aumento das exportações de madeira. As exportações de madeira foram quase 7 vezes maiores do que as de móveis de madeira, no período de 1989 a 1991. Somente 3 anos. Onde seu último processo de modernização foi na década de 70. Desafios competitivos para o grupo tradicional. Vemos que em todos os países e setores produtivos são conduzidos por grandes e pequenas empresas, que acabam atendendo necessidades diferentes. Pois há inúmeras possibilidades de diferenciar produtos e podem adotar mesmas estratégias.